Agora fala um pouquinho mais da direita, né? Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro tem se estranhado com algumas lideranças desse campo político. Por exemplo, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que ontem, né, tem trocado farpas, né? Tem falado que isso é uma lição tanto para o PL quanto para Jair Bolsonaro, já que liderar não é impor uma candidatura, né? Lembrando que Caiado venceu, o seu candidato venceu lá em Goiânia, enquanto Bolsonaro apoiava o seu opositor. A gente vai trazer aqui, Eliane, um trechinho da fala de Bolsonaro, dizendo que é uma utopia pensar na direita do Brasil sem ele, e dizendo também que outras lideranças não têm o poder de mobilização que ele mesmo tem. Existe uma corrente da direita que diz que pode haver uma direita sem Jair Bolsonaro. O senhor acredita que isso é viável? Já tentaram várias vezes, não conseguiram. Esses caras juntam quantas pessoas no aeroporto ou num bate-papo em qualquer lugar do Brasil. Eles não sabem a linguagem do povo. Eles têm uma utopia, tá? Muitos têm uma utopia. Todos que tentaram se arvorar como líder através de likes, né? Ou de lacrações, não chegou a lugar nenhum. São conhecidos atualmente como estrategistas intergalácticos. Estrategistas intergalácticos, Eliane. Nova categoria, hein? Pois é, e a gente achava que o Bolsonaro é que era terraplanista, né? Pois é. que ele é que acredita que a Terra é plana. Você vê como é que o mundo dá voltas mesmo, cambalhotas. Mas eu acho que o presidente Jair Bolsonaro, cá para nós, gente aqui baixinho, só entre nós em família, que o presidente Bolsonaro não sabe o que significa utopia. Né? Eu sugiro ele dar uma olhadinha no dicionário, porque utopia significa o seguinte: uma sociedade imaginária, uma sociedade perfeita, ideal, a sociedade da felicidade. Aí ele diz, eles ficarem pensando numa direita sem eu é uma utopia, ou seja, a utopia, a felicidade ideal é não ter o Bolsonaro liderando a direita. É ele que disse, não sou eu que estou dizendo, hein, gente? Ele que disse. Eu acho que ele não entende bem o sentido da expressão do termo utopia. Mas o fato é o seguinte, o Bolsonaro está dizendo toda hora, toda vez que ele vê um microfone, toda vez que ele vê um holofote, ele sai dizendo, eu sou o candidato, eu sou o candidato, eu sou o candidato. Mas está ficando cada vez mais difícil. Primeiro porque ele titubeou nas eleições municipais, né? Ele passar o domingo em Goiânia e levar uma tunda em Goiânia, porque quem ganhou foi o governador Ronaldo Caiado, que por acaso é o governador mais bem avaliado do país e que elegeu o Sandro Mabel. Ele tirou o Sandro Mabel de um ostracismo político de 9 anos, foi buscar lá atrás o Sandro Mabel, né, e elegeu o prefeito de Goiânia, o Ronaldo Caiado. E o Bolsonaro passou o domingo para dividir a derrota com o candidato dele, né? Também bateu de frente com Ratinho Júnior, que não quis saber de Bolsonaro lá na eleição em Curitiba. Também bateu de frente com a campanha toda do Ricardo Nunes em São Paulo, porque o Bolsonaro ficou ali numa boa, passeando e fazendo a campanha dele, Bolsonaro, e quando viu o Pablo Marçal disparando, disse, opa, é nessa que eu vou. O Marçal não foi nem para o segundo turno, o Ricardo Nunes ganhou e o Ricardo Nunes deu o troco, porque aquela história dele no dia da vitória, ficar falando o líder maior, e o líder maior não é o Bolsonaro, é o Tarcísio, é um recado claríssimo. Então o Bolsonaro, além dessas questões políticas e dos próprios erros políticos, ele tem problemas na justiça, né? 3 processos, o processo das joias, o processo do atestado falso de vacina e principalmente o processo do golpe de Estado. Ele está, além de tudo isso, ele está inelegível. E vocês estão vendo que depois da vitória do Centrão, a história de quebrarem, mudarem a lei para
retomar, para o Bolsonaro retomar a elegibilidade, está indo por terra, né? O próprio Arthur Lira, presidente da Câmara, já tirou o cavalinho dele da chuva e já voltou toda essa discussão para a estaca zero. Ou seja, Bolsonaro tem que repetir o tempo inteiro que é candidato, porque está cada vez mais improvável que ele seja. Claro que política muda, política é como a nuvem, né? Pode isso mudar mais adiante, como mudou com o Lula. Mas, por hoje, a situação eleitoral do Bolsonaro é ruim do ponto de vista político, jurídico e também eleitoral. E espirra um pouquinho também Pablo Marçal, Eliane? Ah, claro, né? Porque o Pablo Marçal, né, se lança candidato, já tem até aquela ideia. Olha que ideia brilhante, né? O sujeito nunca foi nada na vida. Tem um patrimônio de 195 milhões, começou a vida como um condenado e preso por ligações com o PCC, aliás, e agora já se arvora candidato a presidente, e a primeira ideia dele é transferir a capital para onde mesmo? Para o norte do país, né? Alguma coisa assim, para o Maranhão. Ele quer transferir a capital do Brasil para o Maranhão, longe, lá em cima, no extremo norte. Ou seja, cada uma que aparece, né? Isso tudo começa em 2018, quando o Bolsonaro começou a puxar, a pescar esse tipo de personagem, como André Fernandes, agora lá em Fortaleza, sabe? Um monte de gente que ele vai puxando que a gente fica assim, de onde saiu essa gente? Mas o fato é que hoje o nome mais forte para a direita é o do Tarcísio Gomes de Freitas em São Paulo, que foi leal. Lealdade em política é uma atração forte, né? Um imã forte, né? E até o Ciro Nogueira, que é o presidente PP, o manda-chuva do PP, né? O Progressistas, que foi o chefe da Casa Civil do Bolsonaro, ele diz o seguinte: olha, se o Bolsonaro for candidato, eu tô com ele. Mas o Tarcísio Gomes de Freitas Tarcísio é o melhor para 2020. Olha a frase dele, né? O Tarcísio é o melhor para 2026, mas ainda deixa a desejar na articulação, ou seja, por enquanto o Ciro está com o Bolsonaro, mas já está com um pezinho na candidatura do Tarcísio. Então tá bom, 2026 ano ainda de incertezas, nem o Brasil está classificado para a Copa ainda. Bom, mas o Botafogo tá ali. O Botafogo tá sossegado. O Botafogo tá indo bem, 5-0 contra o Peñarol. Vamos ver agora quando muda o ambiente, porque ele vai jogar agora lá na Cova dos Leões, né? Vamos ver. Ô Eliane, e na presidência da Câmara, né, Arthur Lira confirmou ontem que apoia a candidatura do deputado Hugo Mota para sucessor dele, e o Hugo Mota, que é do Republicanos, acabou falando que na gestão dele é que deve ser votado só aquele projeto da anistia dos golpistas do 8 de janeiro, e esse apoio já tinha sido endossado pelo presidente da casa, que mais cedo também tirou, você comentou aqui, a anistia lá da CCJ, e o Hugo Mota, ao se manifestar, ele deu uma dica ali, né, em cima do acordo que foi feito, né, dizendo que ele conta com o apoio tanto do PT quanto do PL. Então vamos ouvir. Eu vejo o PL como um partido que estará ao nosso lado. Eu sempre tenho defendido o equilíbrio, sempre tenho defendido o distensionamento e a convergência. E essas matérias, por mais difíceis que elas sejam, nós teremos a cautela necessária, o equilíbrio necessário para conduzir essas discussões e poder, com isso, darmos uma contribuição ao nosso país. O PT, então, que é o fiel da balança, Helene? Pois é. Primeiro, hoje tem reunião do PL, né, no início da tarde, exatamente para discutir aí para onde que o partido vai na sucessão do Arthur Lira na presidência da Câmara. Achei que foi um pouquinho precipitado o Hugo Mota já lançar o apoio, né, anunciar o apoio do PL antes do PL se reunir.
né? Enquanto isso, né, o PT se reuniu ontem com os 2 outros candidatos que mantêm a candidatura de pé, suas candidaturas. O Elmar Nascimento do União Brasil, que era o candidato original do Arthur Lira, mas não se viabilizou, e o candidato Antônio Brito, do PSD, que tem o apoio do Gilberto Kassab, de São Paulo. Os 2 se reuniram com o PT e é o que você disse, eu concordo plenamente, Raíssen Abac. O PT é o fiel da balança, né? O PT foi fraco fora do Congresso, é fraco dentro do Congresso, porque o Lula teve que fazer essa hiperaliança, exatamente porque se ele dependesse só do PT e da esquerda, ele não teria base de governabilidade, mas numa hora dessas, com a direita dividida, quem é o fiel da balança é a esquerda. E a tendência é, para onde o PT for, né, para onde o PT for, a esquerda irá nessa eleição. A esquerda tende a se unir e esses votos da esquerda podem fazer toda a diferença, seja pro Hugo Mota, seja para o Elmar Nascimento, ou seja para o Antônio Brito, do PSD, que tem... que deles todos é o preferido, por exemplo, do Lula e da esquerda, mas essas escolhas não são só pelo preferido, mas são pela conveniência, né, pela disputa de poder. Com uma curiosidade é que no Senado ninguém fala em outro nome, só fala em Davi Alcolumbre, que foi o presidente, né, que é assim o grande mentor do atual presidente Rodrigo Pacheco, e que já tem apoio de partidos ali, já tem pelo menos 21 votos e ele precisa de 41 para se eleger. Ele tem 21 oficiais, mas ele, na verdade, tem muito, muito mais do que isso. Então, passou a eleição municipal, entra também em pauta a eleição da presidência da Câmara.